Sim. Abri aqui. Eu vou dar boa noite, bom dia e boa tarde para quem estiver vendo em outro horário. Eu sou Manuela, como vocês devem saber, já que vocês, né, me seguem. E hoje eu vou estar conversando com Gabriela Caldas num ciclo de lives que eu e Luciana Oliveira inscrevemos no edital Reinvente da FUNCAP e que faz parte de um projeto maior nosso, que é um filme que a gente vem realizando já há alguns anos, que a gente escreveu nesse edital como parte do financiamento. Então, eu vou conversar hoje com Gabi. Gabi, você entra? Sério? Que foi provavelmente a primeira cineasta sergipana que eu conheci. Muito pela minha experiência pessoal, por ela ter trabalhado muito com minha tia, Diane Veloso. Mas admiro bastante o trabalho e tô animada por essa conversa. E nervosa. Olá. Deixar Boa aqui noite. Boa noite, Gabi. Obrigada por topar. Antes de tudo, eu só queria dizer, fora Bolsonaro, a gente precisa se posicionar antes de qualquer conversa. E dito isso, vamos começar essa live. Total. Já passou da hora. Então, Gabi, eu queria começar essa conversa pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho de como é que você entrou nesse mundo estranho do audiovisual e contar um pouco da sua experiência, tanto pelo audiovisual como por ser uma mulher no audiovisual, como mãe. Então, eu sempre pensei que o cinema, o audiovisual fosse coisa para homens e que não era para mim, era uma coisa que eu sempre desejei, assim, meio que secretamente, porque, eu não sei, eu nasci nos anos 70 e às vezes acho que era pedir demais de uma garota, sabe? Tipo, apesar da minha família sempre ter Super 8, eu era uma criança de Super 8 e ela gostava muito de cinema e eu acho que é importante a gente pensar assim, o cinema, como ele entra na nossa vida e como ele acaba influenciando, né, por todo o resto. Eu fico imaginando assim, se o que a gente vive, o que a gente sonha, o que a gente pensa, é também uma forma de fazer cinema, né? De você pensar, das imagens que, como elas se apresentam, a sua leitura de mundo. E eu acho que o cinema entrou na minha vida muito cedo, se for pensar dessa forma, porque eu era uma criança assim muito solitária e, e, e pensando nessa live, me questionando assim, por que eu começo a fazer cinema, as perguntas que você me falou antes, né? É isso, acho que é uma invenção, né? E a invenção experimental e tudo isso, acho que foi o que mais me motivou, porque eu tinha tudo para não fazer nada, tudo para não ser nada do que eu fui, entendeu? E sempre, sempre decepcionei as expectativas. Que bom, já que a expectativa era não fazer. Inclusive, ontem eu comentei com você que eu passei o dia vendo alguns dos seus filmes, né? E eu tava percebendo que você começou a fazer filme em 2003. Isso, foi o Como é que foi? Elixir. Então, apesar assim, do cinema ser um ambiente assim, dominado por homens brancos, né? E, assim, dentro da minha família, meu irmão é um grande fotógrafo. O meu pai sempre tinha uma necessidade de ter equipamentos dentro de casa, assim, câmeras e tal. E a gente tinha essa coisa de filmar em volta, talvez,
pelo fato da gente ter morado fora, no exterior, e ter o acesso à tecnologia e fora isso, o acesso também ao jogo, né? Ao jogo do cinema. Eu lembro que a gente morava no Cairo e não tinha cinema assim fechado, né? Para a gente ver um filme era ou nas projeções escolares com 16 mm, 8 mm, ou mesmo no único cinema que tinha no drive-in da comunidade do bairro que eu morava, em Maásia. E Gente, o nunca vi primeiro, um beijo. e o primeiro filme que eu vi foi A Noviça Rebelde, assim. E eu era uma criança latina e eu estudei numa escola americana e que era extremamente xenofobista, assim, tinha muita xenofobia e eu sofri muito. Assim, tinha uma distinção muito grande do que era ser africano, do que era ser sul-americano, do que era ser europeu ou americano. E isso a gente sentia assim, muito forte. E o cinema era uma forma de que eu tinha de sobrepor essa realidade e os sonhos, sabe? Os sonhos sempre foram muito importantes para mim. Então, o cinema, enquanto um sonho, da forma que você organiza essas imagens que lhe são apresentadas, enfim. Qual foi a pergunta mesmo? Eu tinha perguntado do seu primeiro filme, mas uma coisa que eu lembrei agora que você Então, falou. o primeiro filme, eu tô falando isso porque, tipo, pra mim, dentro daquela visão, assim, da minha cosmologia infantil, sabe, de ser uma menina muito solitária, então eu nunca imaginei que isso fosse algo possível às minhas mãos, entendeu? Era uma coisa que era dos mundos dos homens, porque era meu pai que meus irmãos que operavam a câmera. E quando eu tinha acesso àquele equipamento era de uma forma assim, quando ninguém estava olhando, eu ia lá mexer na moviola, ou ficava olhando as coisas, sabe? Ficava olhando os filmes e tal. E nunca imaginei que eu teria acesso a isso, porque nunca o mundo falou assim, não, você pode, mas assim. E aí, Sim. meu primeiro filme surgiu dessa mesma forma inesperada, entendeu? Porque foi através de um cara, né, do Pico Garcês, que eu fui fazer, porque eles estavam fazendo teste com pessoas esquisitas. Aí alguém me ligou, Gabi, você é estranha. Aí falou, não, a gente tá precisando de gente estranha, né? Porque eu tinha o cabelo tipo roxo. Aí, vamos. Beleza, eu vou chamar uns amigos, né? Que todo mundo que eu ando é estranho também. E aí, massa, a gente chegou lá, pô. Aí o cara tava com a mini DV, o Pico Garcês, que é um fotógrafo. Aí tava com a mini DV, eu, caralho, velho, eu já tinha ouvido falar dessa tal de democratização, né? A partir do digital, porque, pô, ouvindo, né, de toda essa história familiar com o Super 8, não sei o que. Mas isso assim, não importa. Mas o que importa é que tipo, eu estava louca por aquela mídia, porque tipo, era uma mídia que podia fazer as coisas ficarem à mão, como estão hoje, né? Através do celular. Então, hoje todo mundo tem um protagonismo, todo mundo consegue fazer a sua imagem, falar, dar seu recado e tal. E que massa, né? Que finalmente, porque antes era uma Sim. coisa só distante, né? Agora a gente, né, tira a onda, né? E é bem simbólico isso que você falou da sua coisa. Você via dentro da sua família tão próximo aquelas Tão próximo câmeras, e tão aqueles. distante, E porque tão não era um universo. distante. Sim, sim. Pô, meu irmão é um dos melhores fotógrafos do país. Eu falo isso com o maior orgulho, que é o José Caldas, né? Tipo, fotógrafo de natureza, assim. Tipo, o cara, ele tem um nível tão alto, sabe? Que, tipo, o Sebastião Salgado, quando fala, cita meu irmão, assim. Sim. Eu só tenho orgulho. Mas, assim, era uma pessoa que me intimidava. Porque, tipo, chegar perto de uma câmera, do equipamento, de um disco, de um vinil. Nossa, se eu não fosse uma pessoa subversiva por natureza, assim, eu jamais tinha chegado perto de nada daquilo, sabe? Porque, tipo, era algo que não era pra mim, não é pra garotas, não é pra criança, não é pra menina, sacou? Sim. Mas assim, aí o Pico, eu vi a câmera do Pico. Aí eu falei, caraca, maluco, o que é isso?
Aí, como é que funciona e tal. Ele ficou emocionado, assim, de ver como é que eu tava, assim, Envolvida. animada de ver aquilo. Eu falei, eu acho muito legal esse negócio. Um dia eu quero fazer um curta. Ele, você quer fazer um curta? Eu quero. Aí, você tem um roteiro? Eu falei, tem, tá aqui na minha bolsa. Que era um... Que, tipo, eu fui estudante de artes da Universidade Federal Fluminense. Na Federal Fluminense estou fazendo mestrado agora. Mas a graduação foi aqui na Federal Sergipana de Sergipe, UFES. E aí, e aí a gente tava... por acaso, a gente tinha feito um exercício de teatro que tinha que fazer um roteiro a partir de histórias contadas e tal. E aí eu tinha escrito, por acaso eu estava com isso, né? Eu sempre andava com livros, com coisas, com que eu escrevia. E aí, por acaso, eu tava, aí ele falou, pô, eu falei, aqui é o meu roteiro. Aí ele olhou assim, leu o roteiro, olhou pra minha cara, vou fazer. Eu, porra, vai. E, tipo, pra você ter acesso a uma câmera é muito difícil mesmo, assim, naquela época. Era uma coisa, assim, fora do comum. Aí eu comecei a frequentar o curta, assim, eu vi que os meus amigos, tipo o Vinícius Chucro, ele fez um filme chamado Pretensão de Cu é Rola. É um filme massa, sabe? E, tipo, eu fiquei, uau, que foda! E ele, acho que ele ganhou, tipo... não sei se ele ganhou prêmio nessa época. E aí... Mas eu fiquei super animada, assim, de ver que como isso era acessível. E aí, despretensiosamente, eu fiz esse curta que foi o Elipse, que foi a minha primeira parceria, assim, com sua tia, que é a Diane Veloso, que eu conheço desde os 12 anos, que a gente era, tipo... amiga do balé. Vou Tipo, saber isso. eu conheço essa família muito. Aqui era Aracaju, né? Tipo, todo É. mundo é meio que se conhece, já teve alguma coisa, ou já passou, é primo. Então, a Diane é uma dessas pessoas assim que eu conheço desde muito nova, sabe? Tipo, Janaína, sua família toda, assim, é muito, muito querida para mim, assim, Da muito minha mãe aí próxima. também. Sim. Então, é isso. E Aí como é que pronto, a foi gente o fez o primeiro processo do filme. Elipse? O Inclusive, o processo Elipse é no teatro, né? Que é- foi tipo, foi um sonho. Foi a primeira vez que eu comecei a fazer filmes e foi com amigos, porque para mim cinema é isso, sabe? Cinema é fazer filme com amigos, fazer filme com pessoas que você confia, né? E discutir cinema e ver e confiar, né? Experimentar essa coisa, né? Sei se esse negócio assim muito profissional, sabe? Muito publicitário, muito limpinho, né? Que a gente vê essas assim, né? Tipo, e uma coisa muito masculina, né? Tipo, como minha lente é grande, desculpa, vou tentar me controlar. O... Enfim, é isso, pô. Então, aconteceu o primeiro filme e de repente eu mandei para um festival desses de internet daí. E acabou ganhando a menção honrosa. Aí eu mandei uma mensagem para tua tia, Diane. Aí eu falei, Diane, ó pra aí, ganhou a menção honrosa nesse festival. Aí ela, oh, eu quero. Ela começou a mandar, espalhou pra geral, aí saiu no jornal, cineasta. Ela é boa Tipo, nisso. não, ela é boa. E é importante essas coisas para você meio que marcar, né? Tipo, fiz isso e tal. Mas, assim, para mim, essa é a pior parte, porque eu detesto aparecer. Detesto! Mas, assim, hoje estamos aqui. Desafio de hoje pra tu e pra Ná aqui nessa live. Nossa, essa live de Ná, garota, eu chorei compulsivamente. Olha que eu só entrei no final, assim, porque... Cara, assim, é muito forte, assim, tudo que a gente viveu, sabe? Tipo, eu acho que eu tive muita sorte mesmo de, de, de ter vivido esse sonho, de fazer os filmes, de ter trabalhado de ter feito um núcleo, assim, junto com Indira, Amaral e o Paulo
Fernandes, a gente foi da primeira geração, sabe? E que montou esse sonho, que era o que a gente vislumbrava ser o audiovisual, né? Sergipano, que o curta assim, já acontecia e o núcleo chegava para poder dar mais uma cimentada, né? nesse fermento, uma fermentada mesmo nesse bolo, né? E, porra, e mesmo sem a gente saber direito o que era aquilo, o que estava acontecendo, e pá, a cidade inteira, né? Tomou aquele susto, um núcleo de audiovisual, porra, sabe? Equipamento que você pode chegar e pegar, alugar, fazer seu... Não é alugar, é tipo... Ai, desculpa eu falar disso, é porque eu fico muito triste de ver Não, a então, eu situação acho que como é tá muito, agora. muito importante. É E é muito justamente. foda pra mim ver isso, como as coisas estão agora. Não sei, pode ser outro momento, não sei. Agora a gente Mas está vamos vivendo nessa. um momento muito difícil, eu acho, do Brasil, principalmente, mas isso reverbera todas as coisas possíveis. Mas você está falando de uma época que eu acho que foi a melhor época da Peripê, assim. Foi a época que a Peripê tinha o Olha Aí, que a Peripê começou a produzir o Plural também, acho que um pouco depois, Olha Aí, se não me A engano. Plural foi muito depois, mas tinha um NUP, né? Que era o núcleo de produção audiovisual. Os núcleos de projetos especiais e interprogramações da Peripê TV. Aí Sim, me sim. colocaram lá, faça isso, equipe. Beleza. Aí que a minha equipe, Nada ou Nato, já tava. Aí tinha Yuri, tinha Verlane Moraes, sabe? De Isal, tinha Rafa. Velho, Caramba. meu irmão, Yuri que agora é chamado Cirulo, né? Cirulo, um Sim, beijo. que já foi Yuri Yuri. Amo muito. Amo muito. Tipo, Yuri foi meu aluno no curso de artes da UFES, quando eu fui professora substituta lá. Porque hoje em dia eu me vejo mais como, não sei, eu me vejo como como uma pessoa que experimenta, entendeu? As linguagens, assim. Eu fiquei assim meio bolada quando eu ouvi assim, o cartaz cineasta. Pô, é difícil. Eu me vejo mais como a pessoa que faz as coisas, sabe? Que independente do Sim, processo, da linguagem artística, o que me interessa, assim, é, tipo, combinar. A combinação, o jogo. É isso que dá prazer. É na experimentação. E acho que a minha pesquisa em cinema tem muito a ver com isso. E acho que o meu cinema tem muito a ver com isso, sabe? Com a coisa do experimentar e do jogo. sim, com Então, certeza. mas eu me E vejo mais como professora de artes e cinema agora. Assim. sim, o queria que você falasse um pouquinho de como era a experiência do NUP, de viver o NUP, de produzir dentro dele, de produzir, por exemplo, o conteúdo que vocês produziam, olha aí, a pesquisa, que eu acho que você também, tanto você já tinha acesso e trouxe isso para o programa, como deve ter tido acesso a muito mais coisa, né? Nesse processo também. Olha, o processo do Olha Aí é uma coisa muito importante. Eu acho que para o audiovisual sergipano, assim como o núcleo, eu acho que são, são várias células ou estrelas de uma mesma constelação, sabe? Do axé que a gente colocou para esse negócio acontecer, né? Que combinou com o curso lá da UFES. Mas eu falo assim, não que alguém tenha... Mas assim, eu tô falando do processo como todo, que combinou na geração de vocês agora, né? Sim, E, e enfim, eu acho que o Olha Aí, o NUP, foi muito importante. Apesar que, para tu ter uma ideia, as pessoas que trabalham na PRP, a pior época para eles foi a época que a Indira estava, ou que a gente fez esses. Porque é isso, as pessoas têm muita dificuldade. Fora que era muito afrontoso ter uma TV com a mulher na presidência, com uma diretora na TV que era a Celiene, e antes era a Cláudia Andelaine, depois a Celiene. Sempre uma coisa de mulheres, né? Inclusive teve um engenheiro de som que ficava brincando, não é a Peripê,
a periperereca, sabe? Mas aí, quando as pererecas estavam no poder, olha só, era TV de qualidade que a gente fazia, era TV que dialogava com a sociedade, que quando a gente passava na rua, sabe? As pessoas gritavam, Peripé, essa que eu quero ver. Quando a gente chegava nos lugares, assim, que a Ana falou que eu chorei cântaros. Chorei, velho. Não, chorei. Porque não, velho, não, é muito amor. Nossa, essa galera toda é muito amor, sabe? Tipo, porque realmente é muito forte toda essa experiência que a gente teve, e assim. E eu fiquei muito emocionada de ver ela falando, porque a gente tem o respeito de entrar nos lugares, mas, gente, isso não é exceção, sabe? Isso deve ser regra, entendeu? Você tem que entrar na Deveria. casa de quem for. Mas, assim, eu chorei, assim, quando eu vi ela falando dessas paradas, porque, tipo, eu falei, caraca, a gente viveu coisas muito fortes e processos que eu não sei se nesse país agora, com a cultura do jeito que está, como a cultura é reiteradamente tratada nesse estado, reiteradamente colocada, sabe, num patamar inferior, entendeu? Que porra é essa, sabe? É foda, Aracaju, nesse lado. Desculpa. Eita, caraca, eu tô falando muito palavrão, né? A gente vai pra TV educativa, né? A TNT TV. Uma coisa que você falou, né, que era uma época, foi uma época em gestão de mulheres, né? Sim. E você falou da sua experiência anterior de menina, de ver seu pai e seu irmão tendo acesso aos meios de produção. E quando você começou a fazer, Gabi, como é que você sentiu o seu... Né, comentou aqui que coisas lindas, que vocês viveram, coisas lindas. E como é que você viu a sua experiência dentro do audiovisual, sendo mulher? Nossa, foi um trauma gigante, assim, que até hoje eu tô. Sério, eu tiro onda, mas, velho, é tipo bizarro. Sabe? Porque é um lugar completamente misógino, dominado por homens e. Tipo, se tu faz um filme, tu arruma inimigos, assim, sabe? Principalmente machos. Inimigos homens, bastantes, assim. Tipo, eles ficam muito incomodados com um filme de uma garota, sabe? Tipo, porque quem sou eu na fila do pão, velho? Eu não sou ninguém, entendeu? Tipo, eu acho que a arte a gente usa para poder experimentar com linguagens e tal. Isso que eu falo de experimentação. E isso eu trago também dentro do meu como professora, sabe? Do meu fazer como professora. E é sempre isso que eu acho que tem a ver com o pensamento, assim, do como a gente se entende enquanto ser humano. A gente pensa em arte, né? Acha que é uma coisa menor, mas arte, assim que o homem aprendeu a falar, aprendeu a ter linguagem, ele começou a produzir arte, né? Começou a produzir imagens. E justamente essa produção artística que diz muito mais de uma sociedade, de uma civilização ou de uma época, né? Então, Sim, como mas qual não lugar é que a gente dá para democrático, né? isso? Né? Fala, Então. né? Só que é isso, na sociedade, nada que tenha a ver com acesso, principalmente, é democrático. E sim, eu acho que a grande potência da arte é justamente essa expressão, né? E daí, para quem está no lugar de privilégio, eu acho que não há nenhum interesse em que a mulher, por exemplo, esteja expressando suas opiniões, esteja expressando suas vivências. Eu acho que isso por si só, a gente ter você, inclusive, como exemplo, ter coragem de se expressar e Nossa, dessa o busca. preço, o preço que eu paguei por isso, né? Por me expressar. Nossa, tudo bem, eu ganhei coisas. Eu trabalhei, conheci pessoas maravilhosas, como a Ana, como, sabe, tua tia Didi. Eu tive. A gente fez coisas maravilhosas, assim, mas assim, nossa, maluco, não é fácil, não, socorro. Tipo, nossa!
é difícil pra caraca, sabe? Tipo, bizarramente difícil. Se eu fosse homem, talvez fosse um pouco mais fácil, assim. Eu falo no sentido de até de se impor dentro de uma equipe, sabe? Por que que eu aprendi a editar? Por que que eu virei montadora? Porque eu cansei, saca, de ficar ouvindo merda de editor, sacou? Aí eu comecei a prestar atenção, aprendi. Por que que eu aprendi a usar uma câmera? Porque eu cansei de pedir alguma coisa para um câmera e o cara fala assim, não, não, isso não se faz, tá errado, sabe? Aí, tipo, comecei a fazer, estudar a parada. Falei, não, então tá daqui, ó. Aqui, é assim que faz, ó, mexe aqui, mexe aqui. Foi assim que as pessoas começaram a me respeitar, entendeu? E, infelizmente é isso. E poxa, é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado, mas... Pô, pra você ter uma ideia, primeira vez, assim, eu tipo, fui para uma produtora, levei R$ 50.000 de um projeto para essa produtora. E a primeira vez que eu fui filmar nessa produtora, a pessoa que tava sendo câmera, eu pedi para ouvir o áudio, para ver se estava modulando ok e tal. O cara ficou puto, porque eu perguntei, pedi, eu tava ali, eu tinha levado dinheiro para aquela bagaça, sabe? Tipo, eu tava ali, tipo, eu era a pessoa que estava sabendo do que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, e responsável pelo que estava sendo feito. E aí eu pedi para ouvir um áudio, ele na frente de um monte de entrevistado. Ele começou a... Você! Eu não te aguento essa produtorinha! Sabe? Primeiro, a dificuldade de como homem, sabe? Entender que existe... Não é uma questão de autoridade, eu detesto isso, sabe? Eu acho que eu procuro ter uma coisa que vai pelo diálogo, pelo respeito. Minha moeda de troca é o respeito. E, aí, tipo, o cara começou a me humilhar e ligou pra produtora e falou, não estou aguentando essa mulher, sabe? Tipo, porque ela pediu pra eu escutar um áudio. Veja Gabi, só, se eu disser entendeu? pra você que aconteceu a mesma coisa comigo há bem pouco tempo. Não duvido, eu não duvido, maluco, porque, tipo, você tem que, saca, peitar, saca, velho, essa galera, sabe, você tem que chegar chegando, e, tipo, como eu sou um pouco desorientada, aí eu vou, porque, tipo, não tinha feminino, tinha lido Simone de Beauvoir, mas não tinha essa parada, saca, tipo, mais formalizada como tá hoje em dia a geração de vocês, nossa. Nossa, na minha época não, sabe? Tipo, você ficava tateando e fazendo o que você podia fazer, entendeu? Sim, e o E, quanto isso é velho, complicado eu pra gente, fazia, né? velho. Eu Se a- fazia, mas eu paguei um preço muito alto, eu te digo. Preço muito alto, assim, psicologicamente, sabe? Tipo, os processos internos, assim, de tudo que você tem que, né? Sim. É foda E eu, demais. sinceramente, sinto muito por isso, assim. Sinto muito por essas coisas que a gente precisa viver, porque É. acaba que a gente tá fazendo o que a gente gosta e a gente tá sendo questionado o tempo inteiro. E pra gente é muito difícil nos afirmar também, sabe? Mas assim, só me deu mais dimensão do que é o patriarcado, sabe? E como. Mas é isso, gente. Assim, eu tô com quase 50 anos. 48, Sério? mas vou Bem fazer tarde? 49 em outubro. Né? E assim, a cada ano, cada dia que passa, eu me dou conta assim, de como o patriarcado, né? E não, eu tô falando isso dentro de todas as perspectivas, sabe? E assim, até mesmo de como o fascismo, né? O racismo, né? Isso é tão próximo, né, de nós, está cercado o tempo inteiro, enquanto a gente tem que enfrentar isso, sabe, e, tipo, dia a dia, né? E, e antigamente eu não tinha essa noção, eu não tinha. Eu só enfrentava. E eu e tantas outras, né? É. Eu boto fé Por, que. Sim. não, por exemplo, não a garota massa, sabe? A Ana, uma vez, tipo, uma vez eu tava chegando, eu tava, eu sou, realmente, eu sei, eu me atraso. Faz parte da minha personalidade, assim, sabe? É como a Ná falou, é artista, né? Não, mas não é só por isso, porque, pô, na época que eu trabalhava na Peripe, eu tinha criança pequena, sabe? O meu filho nasceu com um núcleo, sabe? Eu ia lá no núcleo amamentando meu filho.
E quando ele foi crescendo, quando eu comecei a trabalhar na Peripe, ele me chamava de papai, sabe? Porque, tipo, eu ficava a maior parte do tempo lá, entendeu? Por isso que é um dos preços, né, que eu pagava, sabe? Mas onde eu quero chegar? Ah, sim. Aí eu chegava atrasada, muitas vezes por demandas, assim, né? Sim. De ficar um pouco mais com a minha família, com meu filho. E porque eu entrava na PLP à tarde e ficava até de noitona, assim. E uma vez, assim, eu bati o carro e, tipo, eu tava indo pra Peripé, eu bati no fundo do carro e tinha um homem na equipe, um garoto na equipe, e ficou falando assim, é um absurdo! Porque ela tá chegando atrasada e não sei o que. Aí Naldo teve que falar assim, ela bateu o carro, criatura! Sabe, se fosse um outro fulano, o diretor tal, você não estaria falando nada. Por que você tá falando isso, sabe? Tipo, a gente enfrentava isso diariamente, até entre os nossos, porque, como eu estava falando, o NUP era uma ilha, sabe? A gente escolhia as pessoas que chegavam perto, que estavam trabalhando com a gente. E, geralmente eram pessoas muito legais, assim, os estagiários, né? Tipo, poxa, não preciso nem falar, Verlane, sabe? Yuri, né? Isal, Rafael, sabe? Rafa virou DJ agora, né? Sim. Como é o nome Rafa dele? Aragão. Rafa Aragão. Rafael Aragão, gente, desculpa. A gente não posso fazer nada, né? Tipo, era, sabe? E, mas assim, mesmo na ilha, não tô falando do núcleo duro, mas assim, mesmo entre pessoas assim, né, legais, você encontrava esse tipo de resistência. Assim, como uma vez um cara virou pra mim e falou assim, por que você só faz filme com temática feminina? Não já deu, não? Você só fica aí falando de Ainda tenho que mulher. ouvir isso, boy. Ainda tenho que ouvir isso. Como é que já deu? Não, então, uma vez eu fui para um festival com filme lá em Goiânia, com o Epifani. Aí, então, esse menino agora me pede desculpa até hoje. Não vou te explanar, não. Mas ele me pede desculpa, muita desculpa por conta disso. Porque, tipo, ele falou, eu vi o seu filme. Aí eu falei, viu? E aí? Aí eu falei, é um filme de mulherzinha, né? Filme de mulherzinha, não dá pra entender nada. Sabe? Tipo, porque não basta assim, você tem que matar um leão, dois, três, quatro, cinco, pra estar ali na frente, fazendo as paradas, até as coisas que você faz, a sua linguagem, aquilo que você acredita. E que eu acho que acontece muito com o cinema que está sendo produzido, assim, o cinema negro agora, né? Dessa geração, principalmente aqui em Aracaju, que, porra, velho, eu só me encho de orgulho, sabe? A Mostra aqui pé, né? Você vê o trabalho de Lu, sabe? O trabalho de todos vocês, assim, dessa nova geração, assim, é maravilhoso, sabe? Tipo, que massa! Sabe, deu Respiro, né? certo. A gente se sente bem assim, tipo, no Cercine, na Egbe, a gente... É um lugar de encontro, né? Assim, Uhum. como, teoricamente, a arte deveria ser. Mas, e é em alguns momentos, né? Eu fico muito feliz de ver assim, a produção, sabe? O nível, né? As meninas que estão produzindo hoje. Nossa, eu fico babando, assim. Queria muito que o Olha Aí tivesse no ar para a gente poder entrevistar essas pessoas, colocar essas pessoas assim. Porque Na eu TV acho que aberta. na TV aberta, né? Pra gente se ver, né? Pra gente. Aquela coisa que eu falei antes, né? De que a arte ela nasce com a linguagem e que a arte que vai dizer o que é daquela cultura, daquela sociedade, daquela pessoa, né, velho? Então, a gente precisa se ver, né, mostrar, Sim. procurar nossas linguagens e tal. E eu acho que o Olha Aí tinha essa função, assim, de não só de mostrar, mas de dialogar com geral, né? Eu acho que Sergipe é muito fino. Nossa, aqui eu morro de orgulho. As pessoas são muito finas, muito artísticas. A gente arrasa, a gente não tem noção de como a gente arrasa, sabe? Como aqui é o máximo, sabe? Tipo, eu fico de cara, assim, com a qualidade, com o nível da produção local e com o que as pessoas fazem. Eu E eu vou. acho que as pessoas precisam mais, assim, valorizar isso e fortalecer.
sabe? Porque a gente arrasa, tenho certeza. Arrasou. Eu vou compartilhar uma coisa uma coisa que aconteceu comigo e com você, inclusive. Teve uma vez que eu cheguei, que eu comentei assim, despretensiosamente, que Diane, pô, ela é massa e tal, minha tia. E aí eu comentei com você, mas eu não sei se eu gosto muito da atuação dela pra cinema e não sei o quê. Eu acho que eu era muito mais menina, tá? Eu Nossa, era. que foda você falar isso. Mas, mas aí você olhou pra mim e você quase me bateu, assim, tipo, é o Eu quê? lembro. O que, garota? Você tá falando o quê? Você tá louca? Como basta? Só pode. Caraca! Cara, Manu, que foda você falar isso, porque era Mas uma resistência que eu ficava eu fiquei com isso guardado muito tempo. eu também. Depois desse tapa na cara. E depois, quando eu. Enfim, eu era uma guria, assim, não que eu, né, seja muito mais agora, Não, mas eu espero aprender muito ainda. Inclusive com esse tipo de coisa. Espero que não falando besteira assim. Mas. mas a gente fala besteira, eu já falei tanto, eu falo besteira até hoje, entendeu? Assim, pelo direito das pessoas poderem falar besteira e também se retratarem e voltarem atrás, né? Porque, porra, né? A gente é humano, gente. Né? A gente está aqui, a gente está aprendendo, a gente está dentro de uma estrutura extremamente violenta, extremamente complicada, né? Da gente sobreviver no meio disso tudo, principalmente nesse momento histórico que a gente está passando, que pelo amor, né? Sim, É demais. E é isso. A gente tem que se ligar e que a gente é humano, mas também a gente não precisa dá pra. resistir, né? Resistir. Gabi, soltou um comentário cá em cima, falando da história do Amorrê, que houve um. Se você quiser falar sobre isso, Tá. ela comentou, que a gente até conversou essa semana, né? Que alguns homens fizeram uma versão do filme para criticar. E assim, eu assisti o Amorrê antes. Eu confesso que eu não tinha assistido, eu já tinha assistido vários filmes seus, e o Amorrê eu fui assistir ontem. E é um filme muito sensível, muito delicado, e que propõe, em termos de linguagem, e que propõe várias coisas. E é uma homenagem a uma artista mulher, e, enfim. Se você quiser comentar sobre isso. Tá. Inclusive, vejam. Tá. É o seguinte. O que é alegado é que é uma proposição estética, entendeu? Que as pessoas não curtiam o filme porque achavam que eu. Sabe a estética da fome, do Glauber? As pessoas eram muito ligadas ao Glauber, a esse tipo de cinema, e que eu curto pra caraca. Mas não foi o que eu fiz nesse momento, entendeu? Eu fiz meu segundo filme. E nesse segundo filme eu quis falar sobre uma mulher poeta, né, que é a Flor Bela Espanca, poetisa, e que eu curtia. E, tipo, chamei a Maria Lúcia da Alfarra e fui juntando o que eu mais podia, né, para fazer. Só que esse filme chamou muita atenção. E eu acho que tem. Particularmente, eu acho que o filme. Eu gosto mais da versão que eu fiz sem ter que reduzir para 15 minutos, mas eu não tenho mais essa versão, eu não tenho mais como achar que a fita está perdida, não tem como eu remontar. Até porque quem montou não fui eu, foi um rapaz da produtora que me deu o patrocínio na época. Mas, assim, as pessoas falam que eles entraram assim, com essa coisa, acharam que o filme era uma afronta por ter uma pretensa superioridade técnica, que não era um filme marginal, não era um filme. Concordo. Mas, assim, a questão era o segundo filme de uma garota, entendeu? Que ainda estava na universidade e eu estava grávida e foi uma coisa meio bizarra, assim, porque, tipo, primeira coisa, ao fazer um filme você se expõe, né? Você dá cara a tapa.
a fazer qualquer coisa. Você se expõe. Eu tô me expondo aqui pra caramba, pela primeira vez, assim, eu tô falando nisso publicamente, dessa forma. Acho que eu já falei publicamente, mas de outra forma, assim, já fizeram até filme. Mas não assim, esmiuçadamente. Mas aí começou a ter uma perseguição com a minha pessoa, porque a coisa chamou a atenção e como não eu acho que não era aquilo que as pessoas queriam ver, sabe? Tipo, era o que eu queria dizer, ou era o que eu consegui fazer naquele momento. E aí as pessoas começaram a ter essa reação, assim, uma ojeriza mesmo, assim, como se eu fosse, né, o inimigo. Se você vê... não, mas eu não vou fazer isso. Eu ia comparar mais ou menos com o que aconteceu com aquele cineasta na época do, do cinema novo. O Raulino, né? Arthur Raulino, não sei. Bom, ele também foi meio execrado porque acharam que ele não era revolucionário bastante, entendeu? Então, acho que as pessoas tinham isso, mas ao mesmo tempo bateu muito ruim para mim, né? Porque pessoas, atrizes da equipe, eu não sei se eu posso falar em nome da pessoa, não vou dizer, mas assim, por acaso foi falar do projeto numa reunião de pessoas que gostavam de cinema, né, que se reuniam, né, que se amam, né, uma igreja de cinema. E aí... Entendedores entenderão. As pessoas, assim, trataram mal, começaram a ridicularizar a menina me ligou, e nossa, eu tava grávida. E eu ficava com aquelas risadas na cabeça, eu ficava achando, nossa, o que está acontecendo? Foi que eu fiz? Eu fiz um filme, socorro, sabe? Tipo, eu não quero vitimizar, né? Mas é isso, já chegaram amigos, já falaram assim, por que você não para de fazer filme, garota, sabe? Que coisa chata você insistir nisso, entendeu? Não, Gabi, muito, por favor, sabe? não. Tipo, eu continuei, desculpa, na mente foi meio parada, mas... Sim. Foi mal, sabe? E tava fazendo, porque, tipo, essa coisa que eu tenho, essa pulsão, que não é própria do curso, assim, de cinema, no caso. Assim, mas eu acho que é muito desse jogo que me interessa, né? Do experimento, que é isso que eu continuo fazendo até como meu trabalho como educadora, né? Que eu busco a experiência e que um processo que me atravesse, né? Em tudo que eu faço. E mesmo que isso seja horroroso, né? Mas, enfim. O processo vale pelo processo, né? Não, e se você vê o filme, assim, eu revendo o filme, eu acho assim, ele meio cafona e tal, mas ele podia... eu acho que ele fala de coisas importantes, sabe? Tipo, como Sim. sempre, a coisa das meninas, né? Aí eu já te falei, né, que o cara virou pra mim, quando é que você vai parar de fazer filme que tem a temática feminista, sabe? Ou feminina, porque você ainda fica insistindo nisso. Eu não sei, eu acho que eu meio que desviei um pouco, mas eu acho que o ato de uma mulher fazer filmes é sempre um ato de resistência, principalmente um ato de uma mulher, principalmente se essa mulher for negra, sabe? Tipo, Vevé morro de orgulho, né? E a Verlane, não. Ai, gente, hoje em dia, a Verlane... Enfim, muita admiração. É isso, gente. A gente tem que se rebelar, de ilustrar, né? Porque fazer cinema... O Paula Ribeiro, eu fiz uma vez uma conversa com ele, e ele falou que fazer cinema, né, dirigir, trabalhar com cinema, é você administrar egos. Inclusive o próprio, né? E é basicamente isso, porque é um processo... Cinema é autoconhecimento, é terapia, pô. É sério, uma espécie de terapia, porque o limite é o outro, né? O limite, né? Porque você tá lá, se sente todo poderoso, você acha que vai mudar o mundo. Desculpe. Vai mudar o nosso mundo. Amor de... Ai, as pessoas viajam muito.
Mas é isso. Pra mim, o bom é o jogo. O jogo tá aí. Eu odeio na hora de mostrar, de não sei o quê. Complicado. Mas o jogo é maravilhoso. Recomendo até. Gente, eu me esqueci o que eu ia falar. Gabi, você Oi. já comentou. Na verdade, você comentou já, em relação a como é que você vê o cenário sergipano, assim. Porque você falou da época da Peripê, né, da questão da gestão de mulheres, falou. O cenário sergipano está presente em mais ou menos tudo que você falou. E você comentou do hoje e tal. Mas você percebe como é que você percebe, na verdade, a linha do tempo, assim? Você comentou de como o NUP pode ter influenciado a existência da. Luciana tá lançando a hashtag Volta Olha Aí, hein? Volta, olha aí, gente. Pelo amor de Deus. Volta, olha aí. Porra. Você vê essa possibilidade, assim, do Olha Aí de volta, de... Eu tô aqui em Aracaju, tô na pista, gente. Assim, não só por mim, assim, mas eu acho que a ideia, né, do programa que seja uma janela de exibição é um espaço que a gente conquistou, né, que a gente tinha por 9 anos. Não sei porque parou. Não sabe por que parou? Porque eles foram de botar um programa sobre formaturas e casamentos. Olha que coisa edificante, né? Cultural para nossa autoestima enquanto sergipano. né? Formaturas e casamentos. Acho que essa parte a PNP vai cortar, né? Na hora de botar. Desculpa. Olha aí 2021, hein? Porque É. 2020 tá lasca. Gente, olha aí, é revolucionário. Essa ideia foi da Indira, né? Do Olha aí. E eu formatei o programa, assim. Porque estava nesse momento dessa coisa, né? A revolução tecnológica, os CTA, os núcleos de produção, né? A SAV, era o estadual, era tipo, nossa, gente, a gente pensava que a gente ia mudar o mundo através do audiovisual, o Intervozes. A gente pensava que a gente ia fazer uma TV pública de verdade, sabe? Que ia dialogar com a sociedade e com a comunidade. Não sei o E que. E agora, fez, onde a gente está agora? Onde a gente está? Na formatura e no casamento. Né? Tipo, bizarro demais. o... Ah, Respira, Gabi, respira. Inclusive, obrigado por compartilhar essas coisas. E, desculpa. gente, programa evangélico ninguém merece na TV pública. Eu acho que tem que ter tudo, tem que ter espaço para todo mundo, assim, inclusive para os evangélicos. Mas, assim, eu acho que, tipo, cortar numa parada. Eu não estou falando só de benefício próprio, sabe? Mas acho que a janela tem que existir, a janela tem que continuar na TV Aparipê. Por que a gente não passa nossas produções? E por que foi minha grande luta? É porque que a gente não dá uma grana também, né? Não paga um cachê para essas produções, sabe? É tudo. A gente lutou muito, 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 mas muito mesmo para manter o programa no ar por 9 anos. E então e é isso. Acho que a gente conseguiu fazer muita coisa, porque o Olha Aí, assim, é bastante conhecido também fora, né, daqui, porque muitos realizadores, assim, respeitavam. Gente, eles licenciavam os vídeos de boca, sabe? Não precisava contrato, nem nada. As pessoas curtiam a ideia. Nossa, que legal, vocês têm um espaço na TV aberta próprio de vocês, sabe? E Lu botou aqui, volta, olha aí, volta à periferia. volta à periferia também. Nossa, a periferia é um programa irmão do Olha Aí, sabe? Tipo, essa galera toda. Eu ia chamar de ganso, mas não. É Hot Black. Chamou, você chamou. Ô, Gabi, Pri perguntou aqui se rola no YouTube ainda. Olha aí, imagina. Não. Assim, tipo, a gente produzir. Eu pensei nisso, até propus pra Diane. A Diane, na época, não tava rolando, eu tava no Rio, até falei com o Búcios Guild, né?
que é meu amigo, né? Que é do... Ele é realizador de cinema, assim... Como que eu botaria? Não tem como botar o Gustos dentro de uma caixinha de um gênero. Mas, assim, a gente pensou em continuar, sabe? Eu tenho várias entrevistas gravadas, porque, tipo, quando eles falaram que ia rolar o Olha Aí, tipo, lá no Rio de Janeiro, aí eu fui lá e entrevistei um monte de gente, o Hernani Hefner, o Cavi Borges, a Cristiane. Cara, a gente tem vários programas já, sabe, engatilhados, falando de temas, assim, muito importantes. Até com o Pabu, sabe, que está em São Paulo, a gente conseguiu. Tava com um projeto massa, assim, do programa continuar. Eu peguei minha poupança toda, comprei equipamento para vir para Aracaju. Aí falaram, não, você vai começar tal mês. Eu, pô, vou ir lá, comprei as paradas, vim para cá. Não, vai ser próximo mês, vai ser próximo mês, vai ser próximo mês. Não foi, né? Fiquei com... Quer ver navios, mas enfim, coisas de, né? Absurdo, né? Ná comentou aqui que Camilo Cavalcante mandou todos os curtas dele. Todos. Nossa, não só, Dona, lembra das entrevistas que a gente fez? A gente só, nossa, e quando a gente viajava e fazia cobertura do Festival de Cinema de Salvador, a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente entrava em produtora, filmava como fazia o filme, sabe, tipo, como era o processo de pós-produção. Tinha gente que gravava, olha aí, levava para o interior para estudar cinema, sabe? Eu acho que, olha aí, era muito importante e nesse sentido, assim, também desse diálogo, sabe? De igual para igual, não era coisa assim, de tipo, o cinema, filme sergipano, filme de fora, só que era para pau a pau, sabe? Assim, tinha uma curadoria, mas, assim, basicamente era, assim, o mínimo para você, né, ter uma condição para passar na televisão, mas, tipo, eu não tinha preconceito, eu podia passar filme evangélico, eu podia passar filme, desde que fosse, né, algo que tivesse a dizer e tal. Mas, Que não enfim, fosse foi ofensivo. espaço, foi espaço que a gente perdeu. Definitivamente, assim como o núcleo, a gente está perdendo muitas batalhas, gente. Não vamos, né, tentar se organizar melhor e pensar como a gente pode. Inclusive, acho que é legal a gente divulgar que o Fórum de Audiovisual tem se organizado bastante. Bastante. Nossa, eu tenho acompanhado, mesmo quando eu estava no Rio, eu acompanhava muito as reuniões, assim, uma vez eu e a Verlândia, a gente até gravou um vídeo, só que eu achei melhor não soltar na época que estava muita guerra. Eu, né? Ela por ela tinha soltado. Mas assim, eu acho assim, estratégia, né? Por que chegou a esse ponto? Por que uma prefeitura como a de Edivaldo Nogueira, sabe, que foi a prefeitura que abraçou o audiovisual, e por que essa mesma prefeitura que criou o núcleo foi a mesma prefeitura que derrubou o núcleo, sabe? Inclusive, atualmente, o NPD Acabou. deixou de existir. Então é isso, é a mesma. Como se ele nunca tivesse existido. E está sem coordenação. A coordenação lá Ele é vinculado a Pascoal, FUNPROJUR, né? É Pascoal agora, o Pascoal. diretor. Pascoal Mainá, que é uma pessoa legal, que gosta de cinema, que faz diretor excelente, sabe, que faz filmes, e pesquisador de cinema. Ele me mostrou até o material do Cinefoto Valmir. Pronto, falando sobre uma linha de tempo, vou falar. Aracaju. Gabi, eu só vou pedir para questão do tempo, tá acabando, mas pode falar, dá tempo. Não, a linha de tempo é justamente como eu vi o cinema aqui em Aracaju, né? Bom, começou muito criança, eu sempre fui muito ligada a filmes, porque, como eu já falei, me tirava daquele lugar e ia para outro. E aí eu frequentava muito Cine Aracaju, Cine Palace, e então vi todos os clássicos lá. E quando eu ia para o Rio, porque eu sou daqui, mas também fico muito lá e aqui, né? Eu tenho essa coisa com o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o Cine Estação Botafogo, né? Que fez toda a minha formação, né, em cinema, assim, porque eu era criança, minha mãe tinha um apartamento no Rio e como eu era muito rebelde, ela falava, vai pro Rio fazer vergonha ao diabo lá.
né? Aí eu ia fazer vergonha de rabo no Rio, mas eu ficava no cinema assistindo o filme. Aí virava noite, lá tinha esse negócio de maratona, virava noite, assistindo o filme. Corujão. Era muito pertinho de onde eu ficava, né? Lá em Botafogo. Mas aí E aí, aqui, quando eu voltei a Aracaju, acho que com 15, 16 anos, eu conheci Caio Amado e frequentava o Fantomas. E que aí eu continuava assistindo filme. E eu era muito amiga de Ilma Fontes também. Inclusive, quando eu era guria, eu encontrava muito com ela na época que ela morava no Rio de Janeiro. E ela estava fazendo os preparativos da minissérie da Fúria da Raça. Inclusive, ela tinha até me dado um papel como Índia, né? Que é um roteiro que ela fez, que tem um livro, A Fúria da Raça. Eu vou colocar aqui na minha biblioteca. Mas eu não vou achar agora. Mas, enfim, e assim, eu ouvia muito ela falando com muita afinco o que queria fazer, Eu ouvia aquelas histórias, nossa, né? Sobre Serigi, sobre a Peripê, sobre nós, né? Aí eu ficava fascinada, assim, que parece que a nossa história, é uma coisa tão encantada que a gente, né, tem que esmiuçar, tem que procurar muito para entender quem somos, né? Isso é um Sim. absurdo, eu acho. E aí, quando eu vi a Ilma falando muito, né, desse projeto dela, eu acho que isso é uma parte do cinema também de mim, sabe? São esses pedacinhos de coisas que... Olha só, o Aquiles está morando aqui em casa, ele trouxe aqui esse livro aqui, A Fúria da Raça. Uau! Eu aconselho vocês lerem, porque dá para saber um pouco mais, assim, sobre a história. Tudo bem que é uma ficção, mas tem fatos reais, assim, é um pouco da nossa, né? O que é verdade e o que é ficção, a gente não sabe. Mas, Gabi, eu vou ter que dar tchau. Infelizmente o tempo tá acabando e eu queria agradecer muitíssimo pela sua participação. Eu achei sensacional. E desculpa vai aí ficar. qualquer coisa, Oxe, os vai... palavrões. E eu preciso. É isso. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. Faça o seu, olha aí! Faça o seu, dê sua cara tapa, faça o seu, porra! Vamos nessa. Se você for mulher e. Mulheres. Isso aí. Joguem duro. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela Obrigada a você. participação.